João Batista, profeta de multidões, profeta esquecido. Multidão necessariamente não é maioria, mas é grande número de pessoas, ou um grande número de pessoas. Essa multidão estava procurando Deus e enxergava João Batista, apesar da aparência e do lugar ermo, onde ele pregava, percebia um profeta. Era uma geração que não conhecia profetas da parte de Deus. Há séculos Deus não falava por intermédio deles. As pessoas o procuravam porque ele era cheio do Espírito Santo, evidenciado por humildade, ousadia e autoridade quando profetizava. Coragem para denunciar o pecado, não importando qual pecado. E também por sua renúncia total. João era exemplo de renúncia. O único compromisso de João era com o Senhor. Com certeza não refém de salário, de aparência, de conveniências, de conforto, de luzes, de fama. O objetivo exclusivo de João era cumprir a sua missão e preparar o caminho para o Messias. O Batista não se preocupava com a aparência nem com o status atrelado ao suntuoso templo. Pregava no deserto. Era profeta e sacerdote, mas não usava o linho fino dos sacerdotes. Suas vestes eram feitas de pelo de camelo. Um ministério curto, de aproximadamente 6 meses. A sua dieta era básica e simples. A vitamina vinha de mel silvestre e a proteína era oriunda da ingestão de gafanhotos. Poderia, se quisesse, usufruir das iguarias dos banquetes no templo para os sacerdotes. Preferiu renunciar por causa da missão específica, que era ser abre-alas de Jesus. Os próprios inimigos davam referência dele. Herodes confundiu Jesus com João. Achava que ele, ao saber sobre Jesus e sua fama, tinha ressurgido dos mortos, conforme Mateus 14, do 1 ao 2. A multidão desconfiava que ele era o Messias. Em Lucas capítulo 3, do 15 ao 17, eles fazem essa menção. Jesus falou que ele era, João, o maior dos nascidos de mulher. Está lá em Lucas 7, 28. O que João pregava? Qual era o conteúdo da mensagem do Batista? Combatia o pecado de forma ampla. Lucas 3:3. Linguagem agressiva e direta sem meias palavras. Lucas 3, do 7 ao 9. Orientava a misericórdia e a partilha de bens. Você encontra lá em Lucas 3:11 especificamente sobre isso. Não compactuava com a corrupção tributária. Orientou ao cobrador de impostos. Não cobre além do estabelecido. Conforme Lucas 3, versículos 12 e 13. Não compactuava com a corrupção militar. Não faça falsa denúncia nem extorsão. Ele fala para um soldado lá em Lucas 3:14. Quando hoje denunciamos a corrupção desenfreada no Brasil, nas instâncias do poder público ou privado, em nome de Jesus, quantos pastores, quantos homens que se dizem profetas, apóstolos, bispos, denunciavam o pecado moral dos governantes. João denunciava o pecado moral dos governantes. Adultério de Herodes. Denunciava os maus tratos do povo pelos governantes. Foi preso por Herodes, foi decapitado. Ele não prosperou na terra, não se tornou rico. No reino de Deus é diferente. O maior é o menor. O maior é o que serve. Isso foi um princípio libertador trazido por Jesus? Ou é apenas uma história da mitologia cristã que devemos sorrir e dizer: ah, que coisa linda! O maior foi João Batista. Viva o padrão João Batista de servir. Que ele seja valorizado e copiado. Precisamos de discipuladores, imitadores do Batista. Precisamos de uma nova geração de apaixonados pelo Mestre, que não tenha vida por preciosa, que não sejam reféns de dinheiro, de aparência, de conforto, de fama, de luzes, que sejam libertos de distorções teológicas e doutrinárias. Vivas ao estilo João Batista de ser.
Deus não está nos chamando para o deserto? Saiamos das catacumbas, saiamos das sombras do esquema estéril que prevalece. Deixemos o poder do Espírito Santo dominar as nossas vidas. Gritemos: eu preciso fazer a vontade de Deus, senão eu morro. Viva ao Batista e agrife em suas vestes. Vivas também ao seu padrão dietético. As multidões afluíam ao deserto porque estavam cansadas de superficialidades, de hipocrisias. Queriam ouvir Deus. Deus não falava mais no templo. O templo estava dominado pelo mal, pelos mercenários, seguidores de Mamon. Estava controlado pelos líderes vaidosos, corruptos, vendidos ao esquema político ou depravado. Do depravado Herodes. Corruptos, vendidos ao esquema político do depravado Herodes. Vassalo de Roma, coniventes e compactuantes com o império pagão romano. Uma estrutura eclesiástica podre. Os verdadeiros anelos do povo, desejosos de Deus, não podiam ser preenchidos pelos religiosos mercenários e sem escrúpulos. Onde está Deus? Quem profetiza hoje? Quem traz a palavra de esperança? Quem denuncia o pecado? A propaganda se espalhou. Tem um louco profetizando no deserto, às margens do Jordão. Ele é agressivo no falar. A sua aparência é horrível, veste-se mal. Mas quando ele se expressa, o ambiente muda. A gente fica arrepiado, dá vontade de chorar. Comunica com autoridade, denuncia sem medo. Deus está no deserto, falando através dele. Vamos lá ouvi-lo. Simbora. Há multidões ainda querendo Deus e procuram pessoas cheias do Espírito Santo, como João, para serem orientadas, para serem guiadas, para serem curadas, para serem consoladas, para terem suas esperanças renovadas de que o Senhor ainda intervém, de que o Senhor ainda tem um remanescente, de que o Senhor ainda tem uma palavra de consolo, principalmente palavra de salvação.